Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio mais uma convidada especial. Nós vamos conversar agora com a doutora Jeane Crespo. Doutora Jeane Crespo, ela é diretora do Centro Nacional de Arqueologia do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Está no Piauí para participar de um evento em São Raimundo Nonato. Jeane, tudo bem? Tudo bom? Já conhecia o Piauí? Conheci logo quando eu entrei no IPHAN, porque eu estou diretora, mas eu sou servidora, né, do IPHAN, servidora de carreira, Ah, e eu tenho somente quase 19 anos de casa. ah, É, e eu entrei no IPHAN no concurso de 2005, e logo quando eu assumi, logo no 2000, acho que 2006 ou 2007, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de fazer uma missão pelo IPHAN aqui no Piauí, e conheci alguns locais e conheci, né, pela primeira vez a própria Serra da Capivara e eu fiquei encantada com todo, tanto com a serra quanto com outros locais. Então conheci Castelo do Piauí, Pedro II, o Parque Sete Cidades. Então assim, fazendo, né, uma missão e conhecendo vários sítios arqueológicos e me encantei com o estado e com essa variedade, né, e essa riqueza, cultural que vocês têm aqui. já é quase uma piauiense. Vamos propor aqui o título, buscar o título de cidadã piauiense para a doutora Jeane. Doutora Jeane é doutora em arquitetura e é arqueóloga e também é doutora em arquitetura e urbanismo, né? Jeane, a arqueologia no Brasil, que pé se encontra nesse momento? Houve um certo atraso aí, com as pessoas desvalorizando a ciência. Como é que está isso agora? Bom, pois é, essa é uma pergunta que tem algumas camadas, né, ela tem várias camadas, mas enfim, sem dúvida nenhuma, a ciência, né, a prática arqueológica, tanto em termos, né, da ciência, da produção acadêmica nas universidades, né, considerando que a gente teve um aumento na verdade, criação, né, e aumento de universidades que oferecem, né, o curso de arqueologia, de uns 10, 15 anos para cá. Isso é muito bom, né, porque assim impulsiona, faz com que as pessoas se interessem cada vez mais por seguir, né, uma prática por seguir, inclusive uma profissão dentro da arqueologia. A gente teve esse aumento, isso é bom. Crescimento de arqueólogos também a gente teve, né, melhor qualificação desses profissionais para o mercado de trabalho que se encontra, né, em ampla expansão, porque a gente tem muitas pesquisas arqueológicas, e essa é a maioria no Brasil, voltadas, né, de caráter preventivo, voltadas para a prevenção, né, a impactos a sítios arqueológicos por ocasião da implantação de empreendimentos ou atividades que podem impactar ambientalmente. Então, né, arqueologia no licenciamento. Temos a arqueologia também preventiva, então quando tem uma requalificação de uma área, uma restauração de um imóvel, né, que tem um valor cultural, que tem tombado, né, ou seja, protegido por alguma instância do Estado, também usamos arqueologia. E a arqueologia, cada vez mais, ela tem se popularizado, mas ainda falta muita coisa, né? Porque a gente tem uma tradição, até uma tradição, acho que vem desde a escola, de pensar o Brasil a partir da chegada aqui dos portugueses, né? Que É, eu brinco, é a invasão dos é, portugueses, né? E não ter muito nos currículos o que todas essas sociedades complexas, né, que existiam antes dessa chegada, na né? verdade, não foi descobrimento, foi Foi, uma tomada, né? foi a tomada, Ah, exatamente. os donos da terra eram os índios, eram as pessoas que já habitavam o nosso Brasil, né? Então eu acho que, mas aí tem uma outra pergunta aí, outra questão. Aí quando você fala o retrocesso, né, eu vejo que assim, a arqueologia, ela sempre permeou o imaginário das pessoas. Então se você perguntar hoje, se eu te pergunto, me fala aí quem é o primeiro arqueólogo que você já ouviu falar em termos de cultura pop, de imaginário. Todo mundo vai dizer quem?
Adivinha? Indiana Jones. Indiana Jones, Indiana Jones, né? É que nem arqueólogo era, ele era pilhador, né, gente? Enfim, nada contra, adoro a personagem, né? Mas ele era, enfim, ele destruía tudo, ele não é uma... Mas as pessoas sempre têm esse imaginário. O Indiana Jones caçava o quê? Relíquias, né? Grandes tesouros perdidos, né? Então, acho que essa coisa de você ter arqueologia ligada ao passado mítico, com coisas perdidas, cidades de ouro, coisas assim, isso permeia muito, né, o imaginário. Então, tem pessoas que vão, né, enfim, tentar cientificamente achar esses vestígios. E isso, né, pode ser problemático, porque, inclusive, a gente deslegitima, né, toda a complexidade das sociedades que aqui habitaram antes da chegada, por conta, né, de figuras fantásticas, né, e de um pensamento preconcebido de que seria mítico ou importante. Mas acontece. Você está no portal piauihoje.com. Nós estamos entrevistando a doutora Jeane Crespo, né, arqueóloga, doutora em arquitetura e urbanismo. Jeane, o mundo arqueológico hoje, os profissionais, são mais números, são mulheres ou homens? Me parece que as mulheres dominaram esse campo, né? Olha, eu não sei te falar isso, mas isso é um dado que eu não tenho, então nem vou, mas eu acredito que nós temos presenças femininas muito importantes na arqueologia, né? Nós temos grandes nomes na arqueologia. E para falar, mesmo aqui do Piauí, nós temos, né, a Niede, né? Guidon, Que enfim, né, totalmente, a gente tem um viés da arqueologia totalmente bem matriarcal aqui. Então, assim, mas existem mais mulheres, assim, se a gente pensar socialmente, existem mais mulheres do que homens, eu acho, né? Proporcionalmente. Então, eu acho que você tem uma presença bem expressiva da arqueologia. Eu perguntei isso porque eu conheço poucos homens arqueólogos, eu conheço mais mulheres. Eu estive lá na Serra da Capivara, lá com a doutora Niede Guidon, fiz até entrevista com ela lá. E o pessoal que trabalha com ela lá no Instituto, no museu, tá, em toda a área lá, a maioria é esmagadora, 90%, eu diria, 90% mulheres. Por isso eu perguntei. Mas eu acredito que seja assim uma área que nós temos um grande peso, assim, uma grande participação. Se a gente pegar, por exemplo, o corpo técnico do IFAM, né, nós temos mais mulheres né, servidoras que são arqueólogas do que servidores. Jeane, a arqueologia, a diretoria, o Centro Nacional de Arqueologia do IFAM, o que faz esse centro? Bom, o IFAM, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil. O IFAM é uma instituição que, apesar de estar vinculada ao Ministério da Cultura, ele é mais antigo do que o próprio Ministério, né? O IFAM vai fazer quase 90 anos. Né? Em 2027 ele vai fazer 90 anos, porque ele foi criado em 1937, na época de Getúlio Vargas, foi criado, né, pelo Getúlio Vargas, naquele período lá do Estado Novo, enfim. E bom, o IFAM toma conta, vamos dizer assim, né, do patrimônio cultural acautelado, ou seja, protegido, reconhecido e protegido por ele em âmbito federal. E dentre esse rol de bens, né, manifestações, de elementos que compõem esse conjunto do patrimônio, nós temos lá o patrimônio arqueológico. E o patrimônio arqueológico ele tem uma proteção muito especial, porque assim, todos os sítios arqueológicos são protegidos por lei. Nós temos uma lei que a gente chama da Lei da Arqueologia, que é de 61, 3924, e nós temos isso também na nossa Constituição. Então, o papel do IFAM, né, como instituição, né, que faz a gestão e que, né, estipula as diretrizes de preservação e salvaguarda desses bens, é um papel muito importante, né? Porque o patrimônio arqueológico, ele conta a história, né, das sociedades que não tiveram, né, por exemplo, escrita, ou que não tiveram oportunidade, né, de se manifestar por elas mesmas, né, e de grupos que têm sido também oprimidos ou invisibilizados dentro da sociedade, né, dessa formação social. Então, a arqueologia, ela traz isso, e os sítios arqueológicos, eles são bens culturais que, assim, uma vez perdidos, a gente perde, né?
a capacidade de recontar A história. a história, né, e até assim, a trajetória da humanidade, né, dentro de qualquer recorte que seja né, territorial. Então, o IFAM, ele estipula, né, essas diretrizes e normativas, faz a gestão desses bens, e o Centro Nacional de Arqueologia, né, é a unidade da área central que vai coordenar, né, essas normativas, essas políticas de preservação e gestão, em conjunto com as superintendências, que são as unidades centralizadas. Temos uma aqui, inclusive, né, no Piauí, e que nós trabalhamos juntas, né, conectados, né, em rede, para poder garantir a preservação desses bens. Você diria que o Brasil é um país rico em arqueologia? Nossa, demais. Não, o Brasil, né, e nós temos, e ele é rico do potencial, né, já identificado e mais de um potencial não identificado. E a gente não sabe o que tem. Não sabe realmente a riqueza que se tem nessa área. Sim, muita coisa, né? E até os usos de tecnologias agora, eles estão trazendo muitas informações, né? Inclusive revirando assim, né? Reapontando histórias, por exemplo, lá na Amazônia, né? Na área da Amazônia. Temos aí um projeto do Amazônia Legal, que passando o escaneamento dessas grandes, né, florestas e tal, está se descobrindo que no subsolo temos várias estruturas que podem ser, né, complexos e que são indicadores né, de sociedades que a gente em lugar que antes se achava que era um vazio, né? Civilizações que Exatamente. estiveram Então, por lá. isso é importantíssimo. Você está no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Vou pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer aqui o nosso trabalho. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e ative o sininho aí embaixo, ó. Embaixo do sininho se ativa ele para não perder nenhum dos episódios. Estou aqui conversando com a carioca da Gema, a doutora Jeane Crespo, diretora do Centro Nacional de Arqueologia lá do IFAM. Doutora Jeane, o Piauí tem alguma referência, alguma importância nessa questão da arqueologia no Brasil? Gente, total, né? Eu acho que eu comecei já comecei a entrevista já falando isso, né? A Serra da Capivara, né? Todos os sítios arqueológicos, né? O complexo de sítios arqueológicos que nós temos lá. E mais do que isso, né? A constância das pesquisas que são realizadas. Eu acho que isso é muito importante, você ter a continuidade das pesquisas, né? Você ter vários olhares, você poder contar com pesquisadores e tecnologias, né, atualizadas, porque uma pesquisa num sítio ela também tem um recorte ali, né, de contexto e de momento, e você tem uma tecnologia. Então, é muito importante, o arqueólogo, inclusive, faz isso, né, que a gente deixe partes de um sítio arqueológico sem mexer, já entendendo que, né, seriam os blocos de testemunho, já entendendo que no futuro teríamos, né, tecnologia mais avançada e outras metodologias para tirar mais informações. Então, e na Serra da Capivara acontece isso, né? Com constância, se desenvolve, né, novas informações e, enfim, né, conforme essas coisas vão avançando, a gente tem aí datações, né, Tem várias descobertas inferências, novas agora. descobertas novas e que vão, inclusive, contestando discussões, né, científicas. E então a gente já desconstrói, né, já coloca outras hipóteses, né? Doutora Aniette tem outras hipóteses sobre o processo de povoamento nas Américas, né, a chegada. Ela mudou, né? aquele conceito. Ela mudou totalmente, né? Enfim, com datações mais antigas do que seria a cultura Clovis, né? Então, isso coloca em xeque lá a chegada pelo Estreito de Bering, enfim, né? Então, eu acho que isso é referencial. É referencial por causa dessa constância, desse conhecimento e da possibilidade de ter criado ali um local onde, né, esses sítios, quer dizer, que esses registros, né, humanos que foram deixados pudessem ser estudados. Porque se a gente não tem preservação, a gente não consegue fazer. Doutora, eu queria destacar aqui que lá
o trabalho da doutora Aniele, aliás, a doutora Aniele, que está completando o ano desse 92 anos agora. 92 anos, É, gente, não é para qualquer uma, não. não. É muita E uma coragem. coisa interessante é que a doutora Aniele conseguiu colocar na população do município de Coronel José Dias, de São Raimundo Nonato, então aqueles municípios que estão envolvidos na área da Serra da Capivara, ela colocou na cabeça das pessoas que as pessoas tinham que preservar aquilo. E Uhum. hoje a própria comunidade faz questão de fazer essa preservação. Então, esse é um dado, a informação, é um ganho pela qualidade do trabalho da doutora Niede Guidon, que é, sem dúvida, um trabalho espetacular. Sem dúvida. É referência no mundo inteiro. E, falando da Niede Guidon, é tão importante o trabalho que ela fez na arqueologia no Piauí, e lá em São Raimundo Nonato, na área lá, foi criada uma faculdade, né, de Sim, arqueologia. sim. Tem várias pessoas, professores e alunos de arqueologia lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Que é o campus de arqueologia, né? Tem um instituto, tem um museu, é um Uhum. negócio belíssimo, né? Então, parabenizar a doutora Niede Guidon pelo trabalho e agradecer a Giane por se dispor aqui a dar a nossa entrevista. Giane, fique à vontade para as suas despedidas e volte sempre. Opa, obrigada por ter me convidado, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade estar aqui podendo falar para as pessoas, né, sobre arqueologia, sobre a importância da preservação do patrimônio arqueológico, do porquê é importante. Você falou uma coisa muito, eu acho necessária, né, muito essencial, que é justamente o reconhecimento da importância, da riqueza, né, desses bens culturais, né, como é importante que a população se aproprie, né, entenda, e reconheça a importância, valorize isso, né? Como é importante fazer esse trabalho social, esse trabalho ali, né, nos territórios. A arqueologia tem um potencial atrativo, né? Principalmente, a gente está falando aqui de sítios que têm, por exemplo, de pinturas rupestres, né? Que você olha, tem as cenas, tem as imagens, tem muito atrativo. Mas nós temos outras tipologias de bens e que a apropriação, né, das pessoas. Só que assim, o que nós temos é um Brasil muito grande, coisas muito espaçadas, né, enfim, e pouca divulgação sobre a importância disso, sobre a importância de preservar. Então, toda vez que a gente consegue ter um espacinho para poder falar sobre isso, é importante. Eu acho que é importante também dizer que se vocês identificarem, né, um local que pode ser um sítio arqueológico, está com dúvida, gente, não mexe, né, não tira, procure uma unidade do IFAM mais próxima, uma superintendência, um escritório. Já temos um site, ifam.gov.br, tem várias informações, onde você pode, né, olhar mapas de localização, onde tem sítios arqueológicos já identificados, onde você tem, né, onde nós temos locais aptos para fazer guarda de bens arqueológicos, onde você tem uma série de informações importantes, né, para que, se você se deparar, saber a quem procurar. Então, eu acho que isso é muito importante. Lembrando, né, também da questão da educação, que eu acho que eu já falei aqui, de se apropriar também, né, disso constar nos livros, né, desde criança, as pessoas entenderem como esse Brasil, né, teve um povoamento, uma ocupação super longínqua, como é importante e como é relevante, né, e como é rico o país que a gente vive. E porque eu acho que é isso, né? Valorizar o patrimônio cultural, valorizar a arqueologia, também o exercício de cidadania. Giane, já tem a identificação de sítio arqueológico no Brasil. Quantos? Bom, o IFAM possui um cadastro de sítios arqueológicos, né, no qual constam todos os sítios já identificados. Então, não quer dizer os que existem, são os já identificados, né? A gente compreende que existem muito mais. Mas, para você ter uma ideia, atualmente no nosso cadastro, que está disponível, gente, pela internet, tá? Pelo ifam.gov.br, nós temos aproximadamente 37 mil sítios arqueológicos já identificados e cadastrados no IFAM. Então, esse pode ter muito mais, né? Com certeza, né? Principalmente e muito potencial a explorar e muitos locais que a gente não vai saber, infelizmente, por causa do próprio processo, né, de formação, né, industrialização e urbanização, né? Muita coisa se perdeu, infelizmente. Eu queria agradecer demais a Giane aqui por essa entrevista aqui no portal piauihoje.com, desejar sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês do IFAM, tá Muito certo? obrigada. Nós voltamos amanhã com mais um
Programa do podcast do piauihoje.com.